Que Deus vai liberar uma palavra hoje para mudar a sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu quero que você preste muita atenção. Pode ser que essa palavra ela seja exclusiva para uma pessoa ou duas, e para os demais seja talvez um alerta, seja um aviso, seja como se o Senhor dissesse: olha, não caia nessa armadilha, amém? Mas para alguém, irmão, eu creio verdadeiramente que pode ser a transformação, pode ser a libertação. Você já teve a sensação de que era só com você que Deus falava? É bom, não é? Irmão, às vezes Deus ele nos leva assim no particular, porque é o único jeito da gente se submeter a Ele. É triste quando a gente está aqui na igreja e a gente diz assim: poxa, essa palavra era todinha para o fulano, só que o fulano não veio. Não é para o fulano, é para você, é para mim, é para nós, amém? Então quando nós queremos receber, com toda certeza iremos receber, amém? Agora quando não queremos, irmão, pode ser o próprio Deus, você não vai ouvir. Jesus pregava em muitos lugares, irmão, e ganhava pouquíssimas pessoas, pouquíssimas. Ele arrastava multidões, mas convertia pouquíssimas pessoas. As multidões iam atrás dele, mas pouquíssimas pessoas queriam ele. A maioria queriam o que ele podia fazer, o que ele podia dar. Que você não seja essa pessoa, amém? Que você seja de Deus por inteiro, e ainda que não aconteça conforme você sonhava, você planejava, que você permaneça firme com Ele, no nome de Jesus, amém? Abra a sua Bíblia por gentileza, Jeremias, capítulo 17, Jeremias, capítulo 17, versículo 9, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, 17, versículo 9. Acharam? Diz assim: enganoso é o quê? O coração. Você tem coração? Sim ou não? Quem tem coração, diga eu. Você pode ser que você esteja sendo enganado. Enganoso é o coração, mais do que todas as o quê? Coisas. Irmão, pensa no poder que um ser humano tem de enganar outro. Pensa na habilidade que uma pessoa pode ter quando ela quer enganar outra. Pensa na capacidade que ela tem, irmão, de contar uma história, inverter os fatos, e de repente a vítima passa a ser o agressor passa a ser a vítima, porque alguém enganou. Nós sabemos a capacidade maligna que o ser humano tem, irmão, quando quer enganar alguém. Qualquer um de nós aqui, se decidirmos enganar alguém, o diabo ele vai começar a entregar, irmão, ferramentas para que a gente consiga fazer com que a mentira pareça ser verdade, pareça ser algo que você pode pôr a mão no fogo. Só que aí a palavra de Deus diz que o coração ele supera tudo isso, que a capacidade que o coração tem de enganar alguém é maior do que tudo isso. Olha o que ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas.
mais do que todas as coisas, e o que, irmão? Perverso. Quem o conhecerá? É muito comum a gente dizer assim: fulano tem muito bom coração. Às vezes, por conta da atitude dessas pessoas, acaba sinalizando que ela tem um bom coração, ou pelo menos a gente pensa ser, porque Deus está dizendo: quem conhecerá o coração? Às vezes, boas obras, irmão, não traz consigo boas intenções. Às vezes a gente até faz o que é certo, mas com a intenção errada dentro do coração. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Uma vez na cidade de Rancharia, eu me ausentei da igreja, fui viajar, e um obreiro meu fez um culto. Quando eu cheguei no dia seguinte, ele estava todo apavorado. E aí ele diz assim: pastor, tem um problemão. Eu falei: que houve? Não tem a irmã fulana? Eu falei: tem. Então, ela veio no culto. E aí eu preguei, pastor. Preguei e preguei. Terminou o culto, ela veio falar comigo. E aí eu falei para ela, eu falei: irmã, sabe qual é o seu problema? A senhora está dormindo um sono espiritual. Pastor, a irmã quase me bateu. Provavelmente ela vai vir falar com o senhor. Ficou brava, falou que ela dá o dízimo aqui nessa igreja, que se ela soubesse, ela não teria dado, onde já se viu ela ser afrontada por um obreirinho. E aí eu disse para o irmão, falei: deixa ela vir que eu vou fazer ela engolir o dízimo dela. Só que nunca mais ela veio. Irmão, as pessoas, elas estão indo num caminho errado, porque falta a verdade. Falta a verdade. Eu estava vendo um vídeo hoje à tarde de um pastor, que eu até me simpatizo com ele, e ele liberou uma profecia sobre o pastor que foi assassinado agora. E ele dizia claramente para o pastor: você vai para as nações. Deus está me dizendo que o seu chamado não é só para ficar aqui em quatro paredes, que Ele vai te usar em muitos lugares. Só que aí 2 meses depois, os filhos acabaram assassinando o pai. Nós precisamos, irmão, ter coragem de falar o que Deus manda falar. Não falar coisas para agradar. Porque uma palavra dura, irmão, ela pode tirar você do mau caminho. A Bíblia diz que são fiéis as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos daquele que engana são traiçoeiros. Por que os profetas do passado acabavam do jeito que acabavam? João Batista decapitado, Jeremias, irmão, muitas vezes aprisionado. A Bíblia diz, uma vez foi lançado dentro de um buraco, de um poço, cheio de lama. Ele ficou atolado lá, sem ter o que comer e o que beber. Aí tiraram Jeremias do buraco e disseram assim para ele: o rei quer te ver. Vê se fala para ele palavras agradáveis. E aí o rei diz para ele: olha, eu vou te perguntar mais uma vez, eu quero ver sua resposta. E ele vai e lança a palavra de novo que Deus tinha mandado falar. Irmão, hoje falta a verdade. As profecias
que havia no passado, as revelações, era para tirar a pessoa do engano. Não é para promover, irmão. Não é para exaltar a pessoa. Essa história, olha, eu estou vendo uma chave na tua mão. Olha, eu estou vendo uma grande quantia em dinheiro essa semana. Tem profecias hoje, até por mensagem de celular, irmão. A pessoa coloca assim, ó, quem curtir essa semana vai receber uma grande bênção. Aí você vê lá as visualizações e as curtidas, são milhares e milhares. As profetadas hoje vêm até por mensagem de celular. Mas as profecias de antigamente, a Bíblia diz que o Natã vai até o rei Davi e começa a contar uma história. Diz: Davi, o que te parece? Um homem recebe uma visita, e aí, ao invés dele pegar das ovelhas que ele tinha e preparar um banquete, ele rouba a única cordeirinha que o vizinho dele tinha, mata e faz um banquete para a sua visita. Davi olha e fala: olha, digno de morte é esse homem, e pela cordeira tomada deve restituir 4 vezes mais. Isso era a lei de Deus. Aí o profeta olha para ele e diz assim: sabe de uma coisa, esse homem é você. Você não vê isso hoje, irmão. As pessoas não são confrontadas. Se todo mundo que pregasse o Evangelho de Cristo, pregasse a porta estreita, o povo só teria 2 opções: ou é Cristo ou é o mundo, ou é o céu ou é o inferno. Mas o que tem de cristãos aí, irmão, pregando a porta larga, as facilidades, que a pessoa ela começa a escolher. Se ela for confrontada hoje, amanhã ela encontra outro lugar para congregar. Se ela for, irmão, confrontada, amanhã ela não vem mais na igreja. Você acha que a palavra do irmão para a irmã lá de rancharia era para o mal dela? Não era. Irmã, a senhora está dormindo espiritualmente. Mas ela acostumou comprar os pastores com o dízimo dela. Eu lembro que o aluguel na igreja era R$1.000, e o dízimo dela era quase o valor do aluguel. E aí fica aquela inverdades pairando no ar, irmão. Então, quem é sujo continua sujo, quem é frio continua frio, quem não quer saber de seriedade com Deus continua assim. A Bíblia diz: olha, o coração ele é enganoso, e você não pode conhecê-lo. Versículo 10: eu, o Senhor, esquadrinho o quê? O coração, e provo as entranhas, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas, o quê? Deus está dizendo: olha, você não conhece, mas eu conheço. Eu conheço. Irmão, e a preocupação aqui não é o coração do irmão, é o meu. Eu não tenho que ficar preocupado: será que eu conheço o coração do Pedro? Será que eu sei as reais intenções, motivações? Não, eu tenho que ficar preocupado com o meu coração. Será que eu conheço as reais intenções do meu coração? Será que eu não estou sendo enganado por ele? Porque a capacidade dele de me enganar é maior do que todas as coisas. Eu pergunto isso para você, irmão. Será que você não está enganado hoje pelo seu coração? O
Pastor, como eu vou ter essa certeza? Só existe um que o conhece. Deus está dizendo: eu, Senhor, conheço. Esquadrinho, separo pedacinho por pedacinho para ver a real intenção. Tem pessoas, irmão, que está enganada em relação à sua vida espiritual pelo coração. Ela vem à igreja, ela canta, ela gosta, ela ouve a palavra, ela até estremece, chora, e ela acha que isso é conversão. Ela acha, irmão, que isso é andar com Deus, é ser salva. E às vezes é só um engano do próprio coração. Quantas e quantas pessoas, irmão, estão vivendo nessa armadilha, nessa cilada. Você precisa se libertar da escravidão das suas emoções. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. 1 Samuel, capítulo 1 também. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículo 4. Primeiro Samuel 1, versículo 4, diz assim: sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a maternidade. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Ponto. Consequência disso: por isso Ana chorava e não o quê? Comia. Amém? Diga bem forte comigo: eu preciso me libertar da escravidão das minhas emoções. Igreja, dias maus vai vir sempre. Coisas que não podiam dar errado, dão errado. Coisas que te custariam caro demais se não funcionasse, às vezes não funciona. Sonhos, irmão, que você aposta tudo, dedica tudo, não dá certo. Pessoas, irmão, para te provocar, nunca vai faltar. Pessoas para usar de uma fraqueza sua, de uma deficiência sua, de um problema, de uma falta, sempre vai ter. Pessoas, irmão, que vão ferir você, chatear você, fazer mal, se alegrar com o mal da sua vida, sempre vai ter. Pessoas que você não imaginava vão te ferir, vão te fazer mal, vão te machucar. Investimentos que você faz, algumas vezes não vai dar o retorno.
Tentativas que você faz, algumas vezes serão frustradas. Orações não serão respondidas. Amém? Pedidos não serão atendidos. Fidelidade não vai gerar recurso. Porque a gente acha que fidelidade gera recurso. O recurso é que tem que gerar fidelidade. Primeiro Deus te dá e por isso você é fiel. Não é que você é fiel para depois Deus te dar. E com isso, irmão, vem as chateações, decepções, feridas, traições, mágoas. A questão é, eu não posso me aprisionar nisso. Se eu me escravizar nisso, as minhas emoções vão neutralizar a minha vida, irmão. Toda pessoa que já foi ferida, machucada, traída, toda pessoa, irmão, que alguém já falou mal dela, alguém já conspirou contra ela, alguém já a julgou, são pessoas, irmão, propensas a entrar nesse cativeiro, a ficarem escravizadas emocionalmente. Toda pessoa escrava das emoções está presa a um passado de dor, a um passado, irmão, de faltas, que a pessoa diz: olha, pastor, é porque eu nunca tive isso dos meus pais. Toda pessoa escrava emocionalmente, ela está presa a um passado de dor. Ela está cativa. Com isso, você neutraliza a possibilidade de viver algo diferente no futuro, mesmo buscando a Deus. Porque Deus, Ele diz assim: olha, eu eis que faço uma coisa nova, mas eu estou preso à velha. As coisas novas, elas não vão produzir em você o que deveria produzir. Por quê? Porque você está aprisionado às velhas. E é engraçado uma pessoa escrava de alguma coisa. Observe algumas declarações de pessoas escravas. Por exemplo, uma pessoa escrava da bebida, ela enche a boca para dizer: eu não sou viciado. Uma pessoa escrava, irmão, de um passado, ela diz assim: aconteceu, mas eu já perdoei. Uma pessoa escrava de um calmante para dormir, ela diz: é só hoje, porque o dia não foi muito fácil. Então ela vai mentindo para si mesma, como se aquilo fosse apenas uma reação de momento, mas não é. Sabe, quando alguém bota o dedo na tua cara e fala assim: você tem que perdoar, e você diz: não, mas eu já perdoei. Só que você está sempre falando do ocorrido. Você está escravizado. Olha o escravo das emoções, que não é diferente. Ele diz assim: ainda bem que eu nunca precisei de ninguém. A pessoa, ela bate no peito e diz assim: olha, ainda bem que eu nunca precisei de ninguém, viu? Ela já está revelando a dor de nunca ter tido alguém. Então parece que ela superou bem, parece que ela enfrenta bem a situação, mas ela ainda está presa ao fato de nunca ter tido alguém por ela.
Então ela faz, ela produz resultados e ela enche a boca, os méritos são meus, porque ainda bem que eu nunca precisei de ninguém. Aí quando alguém se arrebenta com outra pessoa, se fere emocionalmente, ela já diz: olha, ainda bem que eu nunca dependi de ninguém. Em outras palavras, ela está dizendo: deste mal eu não vou sofrer nunca, porque eu nunca precisei de ninguém. Mas na verdade ela nunca teve alguém. É muito sério isso aqui, irmão. São sintomas de pessoas que estão escravas dos seus sentimentos. Outra declaração que costuma dizer: ainda bem que eu não sou como a maioria das pessoas, sou mais eu. Uma autoafirmação, como se dissesse: já que ninguém me ama, eu me amo. Eu não ligo para o que as pessoas dizem, mas já foi procurar saber o que elas disseram. Eu não faço questão dessas frescuras. Por que é tão agressivo então ao pronunciar tais coisas? Está entendendo, irmão? Vamos dizer que o pastor compra aqui um buquê de rosas e entrega para a esposa, no meio do culto, para todo mundo ver. Aí alguém diz assim: eu não faço questão dessas frescuras. Mas por que é tão agressiva ao falar da gentileza que eu tive para com a minha esposa? Se você não faz questão, você não precisa ter tanta aversão àquele que faz. Na verdade, você está aprisionada, irmão. Você está escrava das suas emoções. A Ana, ela não podia ser mãe, mas não significava que ela não podia ser esposa. Esse é o nosso problema, irmão. A gente deixa uma área da nossa vida atrapalhar todas as outras. A gente deixa uma área da nossa vida comprometer o resto. Infelizmente, a gente, quando está enganado pelo coração, uma área que não deu certo estraga todo o resto. Ela tinha um marido que amava ela. A Bíblia diz que todo ano o marido dava parte excelente para ela, porque amava ela. Mas ela não comia e só chorava. Imagina você manter uma relação conjugal com uma pessoa que escolheu viver aprisionada num sentimento de tristeza e dor. Quando você responsabiliza pessoas do seu presente por faltas que você teve no passado, irmão, nada que essa pessoa faça para você vai te satisfazer, vai suprir você. O Eucana, ele está dizendo: poxa, eu faço tudo. Ele chega a dizer para ela: Ana, por que você não come? Por que está mal o seu coração? Por que você só chora? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Poxa vida, você está tão presa ao que não tem, que você não está vendo o que você tem. Você está tão escrava por uma coisa que não deu certo, que você não está vendo as coisas que estão dando certo. Irmão, infelizmente tem muita pessoa vivendo dessa maneira. Quando eu sou escravo das minhas emoções, eu vou caminhar em duas vertentes. Ou eu vou me tornar uma pessoa dura, insensível, não relacionável intimamente. Você até se relaciona, mas intimamente você não consegue. Aquela pessoa, ela nunca fala da verdade dos seus sentimentos.
ou ela vai se tornar uma pessoa carente, emocionalmente dependente da opinião das pessoas, do apoio das pessoas. Você está entendendo? Pastor, isso tem cura? Tem como mudar isso? Tem como transformar isso? Segura aí, por favor, em Samuel, a gente vai voltar aqui. Mateus, abra lá, por favor. Mateus capítulo 9. Mateus 9, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os o quê? Doentes. Irmãos, sempre haverá cura em Deus para aquilo que você reconhece ser doença. Esconder as fraquezas pode ser a maior de todas as fraquezas. Sabe, se tornar uma pessoa emocionalmente independente pode estar fazendo de você uma pessoa totalmente dependente. É a reação inversa. É como se você não se importasse, irmão, com nada. Aí você assume declarações como essa: eu não me importo o que as pessoas dizem, mas está sempre atento ao que elas estão dizendo. Eu sou mais eu, nunca precisei de ninguém. Mas na verdade isso torna você uma pessoa agressiva, sem afeto, sem empatia pelas pessoas. Porque você não precisa de ninguém, você começa a viver como se ninguém precisasse de você. Amém? E talvez, irmão, bem perto de você tenha alguém precisando de você. Não, porque eu nunca tive ninguém por mim. Mas não significa que você não pode ser alguém por alguém. Mas você está escravo, você está aprisionado. Agora, se você reconhecer: Deus, eu preciso de cura aqui. Ele está dizendo: olha, quem tiver são, não precisa de médico. É como você chegar na consulta e o doutor falar: o que você está sentindo? E você dizer: nada. Mas por que a consulta? Não sei. Me diga o Senhor. Mas você não tem nenhum sintoma? Eu não, Deus me livre. Ele vai falar: o que você veio fazer aqui então? Não tem como ele receitar um remédio e falar: olha, você vai tomar aqui 2 vezes por dia, para ficar livre daquilo que você não tem. Deus está dizendo: eu não posso fazer por você, se você não reconhece que precisa. Se você não abrir o coração para dizer: olha, eu estou escrava dos meus sentimentos, eu estou me tornando uma pessoa dura, uma pessoa sem afeto, uma pessoa sem empatia pela dor dos outros, porque eu nunca tive alguém por mim, porque eu nunca tive alguém que se importasse, alguém que se preocupasse, alguém que estendesse a mão para os meus sentimentos. Meu Deus, eu preciso de cura. Por quê? Porque tem pessoas na minha vida que hora ou outra vão precisar de mim. Vão precisar de mim. E se eu não tiver empatia pelo sentimento delas, então eu vou generalizando tudo como frescura. Eu não tenho tempo para perder com essas besteiras. Eu não tenho tempo para me desgastar com essas coisinhas. Eu não sou assim não. O que você precisa é ser curado.
Amém, gente? Tem cura, mas você tem que reconhecer que isso é uma doença, que é uma área doente da sua vida. Ou te tornou duro, ou te tornou fraco. E às vezes o medo de ser fraco te fez duro. Porque o fraco, escravo de suas emoções, é carente, irmão, emocionalmente. Acaba sempre transferindo a dor do passado para as pessoas que estão perto dela no presente. Aí a esposa diz assim para o marido: tá vendo, o seu problema é esse, você nunca me entende. Você não me entende. Você não está nem aí, você não se importa comigo. E ele não sabe nem do que você está falando. Porque quando você está falando, você está carregado de uma dor do passado, de uma falta que você teve, que não foi o marido que faltou com você, talvez foi alguém da sua família, talvez foi uma decepção lá de trás. Estava até conversando lá em casa, tem uma conhecida minha que se aposentou agora recentemente, financeiramente muito bem sucedida, tinha um cargo excelente, cargo público, aposentou jovem. E aí a gente falando para a Bruna sobre a importância de estudar e dando ela como exemplo. Aí depois eu lembrei um pouquinho da história dela e falei: mas também olha que vida sem graça. Viveu a vida inteira em função das irmãs, servindo, estendendo as mãos. Por quê? Porque um dia, ainda jovem, sofreu uma decepção amorosa que quase levou ela à morte. Estava já noiva, preparado tudo para o casamento, apartamento comprado, e o cara desistiu. Caiu numa prisão de dor e sofrimento, irmão, que quase veio a óbito por causa disso. E quando se recuperou disso, decidiu: eu não quero saber de ninguém mais. Não quero homem nem pintado de ouro. E aí a pessoa, ela se privou de viver um futuro, ainda escravizada pelo passado, mas na cabeça dela, superou. Irmão, eu não superei se eu ainda não consigo viver o futuro, desfrutar o futuro. Amém? Não é porque eu saí da cama que me mantinha depressivo que eu superei. Porque se uma coisa do passado faz com que eu não me arrisque no futuro, então ainda sou escravo, ainda estou aprisionado. Então você percebe, irmão, que o coração do ser humano vai colocando as pessoas num cativeiro emocional tão grande, que a opinião de uma pessoa pode pôr ela lá em cima, como pôr ela lá embaixo. Irmão, nós não podemos deixar os julgamentos negativos que as pessoas têm a nosso respeito se tornarem profecias. Porque hoje é um julgamento, mas se amanhã eu cooperar para acontecer desse exato momento, virou profecia. Alguém já estava falando, alguém já estava antevendo o que iria acontecer comigo. Não posso, irmão. Eu preciso dar uma resposta contrária. Amém? Eu preciso reagir às minhas emoções e entender que se algo não deu certo, pode dar certo em outras coisas. Amém? Eu não preciso ficar dominado, escravizado. Volta lá para Samuel, por gentileza. 1 Samuel 4, capítulo 1, versículo 4. 1 Samuel 1, versículo 4. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava,
dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha como que tem um problema sério no casamento por conta de uma prisão emocional. Está tendo um problema, irmão, gravíssimo no casamento por conta de uma prisão emocional. Pastor, tem cura? Tem. Só que não vai vir da onde você acha que vem. Primeira coisa, não vai vir de Eucana. Não vai vir da compensação que as pessoas fizerem para você, irmão. Não vai. Amém? Não vai. Se você sofreu muito com um amigo lá atrás, e hoje eu sou seu amigo, e eu começo a me comportar de uma forma para que você se sinta seguro, a ponto de você ver que não são todos iguais. Irmão, não pense que o que eu fizer vai compensar o que deu errado lá atrás. Essa é a grande mentira do nosso coração. A gente está sempre esperando alguém fazer alguma coisa para compensar. A gente está sempre esperando que alguém faça algo para compensar a falta que nós tivemos lá atrás. Não vai resolver, sai dessa. Você vai virar um buraco negro, irmão. Tudo que essa pessoa do presente fizer não vai compensar o que a pessoa do passado não fez. Não vai. E aí você começa a cobrar o Eucana, você começa a exigir das pessoas que estão no seu presente que dê a você aquilo que as pessoas do passado não deram. Então talvez o que você esteja esperando do seu marido é aquilo que você queria ter tido do pai. Talvez o que você esteja esperando receber da sua esposa é aquilo que um dia você desejou receber da mãe. Você está escravizado nas suas emoções. Você está paralisado, neutralizado. Você está repetindo o seu passado, ressentindo. A palavra ressentimento significa sentir outra vez, sentir de novo, ressentir. Ou seja, você repete a mesma história de dor, a mesma história de sofrimento, o mesmo vazio, a mesma decepção, a mesma frustração, a mesma chateação, porque você fica esperando que o Eucana faça alguma coisa para compensar. Então o marido fazia de tudo, irmão, dava a ela a parte excelente, mas aquilo não satisfazia ela, aquilo não arrumava, e aí chegou a dizer: olha, será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Não era. Porque filho é uma coisa, casamento é outra coisa. Amém? Então ele tentava compensar, mas não funcionava. Se você esperar de Eucana a sua cura,
você vai machucar pessoas que estão perto de você. Você vai começar a cobrar essas pessoas de uma coisa que ela não é responsável. Quantas vezes eu já ouvi isso, irmão? Pastor, ninguém me entende, ninguém me apoia, ninguém me ajuda. Está todo mundo apoiando, está a igreja inteira ajudando, a família toda, mas por conta de uma pessoa que não apoia, uma pessoa que não entende, uma pessoa que não ajuda, crava emocional dessa pessoa, ela despreza todo o apoio que ela tem das outras. Se você não se curar disso, você só vai ferir pessoas à sua volta. E aí quando as pessoas se ferirem, você ainda vai dizer assim: só por isso? Nossa, imagina se tivesse passado tudo que eu já passei nessa vida. Então parece que dor é só a sua, sofrimento é só o seu, falta é só o que você teve. Irmão, você precisa sair dessa. Outro engano que o nosso coração prega para a gente é a esperança de Penina pedir perdão. Quem é que fazia mal para Ana? Penina. O Eucana tentava compensar, não funcionava. E aí o coração fica: não, se ela, ao menos ela pedisse perdão para mim. Irmão, talvez você está aí enganado pelo seu coração, achando que quando Penina chegar diante de você, pedir perdão para você com todas as letras, e isso como um passe de mágica vai vir e arrancar a sua dor. Não vai. E aí você está alimentando essa mentira no coração, condicionando a sua libertação à falta do pedido de perdão de alguém. Sabe, pastor, se ao menos a pessoa reconhecesse, se ao menos ela viesse falar comigo, se ao menos ela fosse sincera, se ao menos ela dissesse: olha, perdoa tudo que eu te fiz. Sabe, pastor, eu acho que eu ia me sentir melhor. Não vai, irmão. Não vai. Isso é uma mentira do teu coração. Você está enganado pelo teu coração. Não vai. Quantos pedidos de perdão que não significam nada. Quantos, irmão, pedidos de perdão que a pessoa faz que não significa nada. Se você fizer alguma coisa para mim e disser: pastor, o senhor me perdoa, estou arrependido, por educação eu posso até falar: eu te perdoo, irmão. Mas na verdade eu só posso perdoar quando você produzir um fruto diferente, porque aí eu vou saber se você está arrependido. Jesus olhou para aquela mulher e falou assim para ela: olha, eu não te condeno, mas vá, não peques mais. Hoje a questão não é se eu te perdoo, hoje a questão é se eu te condeno. Então condenar eu não te condeno, mas para perdoar vai depender de você, você não pode fazer mais. Você vai ter que produzir o fruto digno do arrependimento. E aí a gente fica alimentando no coração: não, pastor, se fulano um dia vir falar comigo, abrir o coração, eu acho que aí a gente resolve isso de uma vez por todas. Não vai resolver, irmão. Não vai. Então não vai vir de Eucana compensação, não vai vir de Penina, daquele que te feriu, daquele que te machucou. Amém? Continuando, por gentileza, versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei
todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por o quê? Embriagada. Então ela está lá, irmão, amargurada, orando, chorando, feito uma maluca, mexendo a boca e nenhum som saindo. Então o sacerdote acha que está tendo uma revelação. E aí ele diz: mulher, até quando você vai viver essa vida? Bêbada, embriagada. Versículo 14. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante quem? Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. Terceira coisa, irmão, essa cura não vai vir do sacerdote. O sacerdote, ele pode até ter uma palavra de bênção para te dar, como ele deu. Vai em paz, mulher, que Deus te abençoe, te conceda o que você pediu. Mas não é dele que vem a cura. Você pode até vir conversar comigo, expor seu coração, abrir tudo, e eu até ter uma palavra para te dar, mas não é isso que vai te curar também. Métodos religiosos não vão te curar. Muitas vezes a gente só disfarça a dor. Muitas vezes, irmão, a gente só esconde o que estamos sentindo. Não vai. Versículo 18. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi no seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era o quê? Triste. Diga glória a Deus. Também não virá de Samuel a cura. Samuel era o desejo do coração dela, mas Samuel ainda não tinha sido gerado. Ela ainda não estava grávida, ela ainda não era mãe, mas milagrosamente ela já não era mais escrava. Primeira coisa que ela faz quando saiu da igreja, a Bíblia diz, ela comeu. Escrava pelas emoções, nem comer ela comia. Amém? Mas ela comeu, e a Bíblia diz, o semblante dela já não era. Porque até isso, irmão, às vezes na escravidão dos seus sentimentos, você perde o apetite, ou despenca a comer demais. A questão não é o que aconteceu, é as consequências que isso está proporcionando. Então entenda uma coisa, tem cura? Tem, mas não vai vir da compensação das pessoas. Cuidado para não matar seu marido, cuidado para não matar sua esposa, cuidado para não matar seus amigos, cuidado para não exigir demais dos seus filhos, para compensar aquilo que você não tem. Outro dia eu ouvi um estudioso dizendo que há até uma síndrome, não vou lembrar o nome, mas há até uma síndrome de uma mulher que vive mal no casamento. Ela transfere as suas carências
para o homem mais próximo dela, e às vezes é o filho. Então ela espera do filho tudo que não recebe do marido. Ela meio que se torna dependente do filho. Ela escraviza o filho. E aí não é que ela está curada porque ela está suprida. Na verdade agora tem dois doentes, dois escravos. Uma mulher que não foi realizada no seu matrimônio, e um filho que não pode viver a vida. Por quê? Porque está sempre aprisionado à mãe. Cientificamente há uma comprovação de uma doença, de uma enfermidade nisso. Irmão, então você percebe os malefícios que o coração nos faz? E aí alguém diz assim: não, pastor, eu só ouvi a voz do meu coração, como se fosse a coisa mais certa a se fazer. Não faz isso, irmão. Decisões você toma é com a cabeça, é com a consciência. É aqui que você pesa, é certo ou errado, é bom para mim, é ruim para mim. Aqui é engano, irmão. Aqui é engano. Aqui uma mãe esconde o erro do filho para que ele não sofra consequência. Aqui a mãe é a primeira a denunciar o erro do filho. Deu para entender? Aqui ela esconde para ninguém descobrir e proteger o filho. Aqui ela é a primeira a denunciar. Quantos casos a gente vê de mães que vão em delegacias entregar o próprio filho? Porque elas agiram com a mente. Porque se agir com o coração, não faz, irmão. Não faz. Então não ouça o seu coração para tomar decisões, ele é enganoso. Amém? Não, pastor, eu fiz o que o meu coração mandou. Fez besteira, fez bobagem. Não, mas eu fiz uma boa coisa. E às vezes a coisa boa que você faz, se não era para ter sido feito, já se tornou uma coisa ruim. Porque às vezes a maior ajuda que a gente dá para uma pessoa é não ajudá-la, é deixar ela, irmão, às vezes sofrer o impacto. Porque a Bíblia diz: se você livrar um homem de ira, ele vai tornar a fazer de novo. Sabe aquele briguento, valentão, aí começa aquele empurra e vai, e aí entra alguém no meio, sai, para com isso aqui. Enquanto tem alguém ali segurando, irmão, ele quer ir para cima. Às vezes você não pode livrar, irmão, você tem que deixar. Porque todo valente é assim, ele acha que ele é invencível, até achar outro mais valente. Então Deus está dizendo claramente para nós, que se você tem tomado decisões pelo seu coração, você tem feito tudo errado, você está indo na direção errada, fazendo escolhas erradas, porque o seu coração é enganoso, irmão. Se você toma decisões pela sua consciência, então você é frio na hora de tomar uma decisão. Vai até ser julgado, mas pelo menos você vai na direção certa. Alguém vai até dizer para você: você não tem coração não. Onde já se viu um conselho desse? Onde já se viu fazer isso? Porque quando você age pela consciência, você está livre das emoções para fazer a escolha. Amém? Amém, gente? Aí as pessoas sentimentais, de uma falsa sensibilidade, vai te julgar. Vai dizer que você é frio, vai dizer que você não tem sentimento, vai dizer que você não tem coração, onde já se viu, e às vezes vai até usar a Bíblia. Mas a Bíblia fala de Josué chorando lá, irmão, copiosamente, inconsolavelmente, e Deus brigando com ele: esforça-te, homem, tem bom ânimo, agora é com você, Moisés está morto, segue em frente, bola para frente.
Mas aí o consolo por alguém que morreu, como é que é? Você chega lá, dá um tapinha nas costas, chora junto. Daqui 10 minutos chega alguém, abraça, chora junto. E outro e chora junto. E mais um chora também. Só que no outro dia, todos esses consoladores vão para as suas vidas, e quem vai ficar chorando é você. Deus não, Deus vem e fala: levanta-te, vamos para frente, pega o povo, pega suas coisas, passa esse Jordão, que tem um futuro ainda na sua vida. Amém? Lembra de Davi? Davi jejuou 7 dias pelo filho, o filho morre. Então ele levanta, toma banho, veste a roupa, pede comida para comer, e aí as pessoas ficam malucas. Você está louco? A criança doente, você orava, jejuava, agora que morreu, parece que você ficou feliz. E ele falou: filho, quando ela estava viva eu podia orar, porque Deus podia se compadecer. Agora que ela está morta, eu não posso fazer ela voltar à vida, mas eu vou até ela um dia. Em outras palavras, ele está dizendo: o futuro dela terminou aqui, mas eu ainda tenho. Eu ainda tenho que seguir em frente, eu ainda tenho que avançar, eu ainda tenho que construir a minha história. Mas aí, irmão, parece insensível, porque a gente quer viver preso nas nossas emoções. Irmão, eu sou uma pessoa muito sentimental, fraco às vezes. Mas se eu não me libertar das minhas emoções, eu prejudico até a obra de Deus. Porque aí eu começo a sustentar pessoas no ministério pelo meu coração, não pelo coração de Deus. E aí Deus vai olhar para mim e vai falar: até quando você vai ter dó de Saul? Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Porque às vezes, irmão, a melhor ajuda que você dá a uma pessoa é retirar o amparo. Às vezes a gente está sempre alguém fazendo por essa pessoa que ela nunca faz, ela nunca acorda, ela nunca desperta, ela nunca vai adiante, ela nunca avança. Tinha uma obreira nossa lá em Bastos, que ela vivia assim, acomodadíssima. Aí alguém falava para ela assim: oi, irmã, e aí, tudo bem? Pronto, ela já descarregava: ah, mais ou menos, né? Mas por quê, irmã? Não, estava precisando aí de um fogão novo. Na cara dura, irmão. Aí encontrava outra pessoa, o irmão na porta: oi, irmã, boa noite, tudo bem? Não podia perguntar se estava bem. Ah, mais ou menos, né, pastor? Precisando de uma batedeira. Aí sem graça os irmãos davam. Aí vivia de esmola, nunca faltava um crédito para o celular, salão de beleza uma vez por semana, cabelão na chapa, unha pintada. E eu falei: mas que é isso? Aí um dia chegava para mim: o pastor, a gente precisa ver aí para ajudar a irmã, né? Eu falei: você quer mesmo ajudar? Quero. Então não vamos fazer mais nada por ela não. É, pastor. Eu falei: é. Ah, que bom que o senhor falou, viu? Porque até incomodava às vezes. A pessoa fica escravizada, irmão. Aí arrumou um emprego, olha a história. Arrumou um emprego, nós todos felizes, né? Agora vai trabalhar e tal. 2 dias depois ela saiu do emprego. Eu falei: irmã, mas o que aconteceu? Não, pastor, porque sabe, eu sou conhecida aqui na cidade pelos bolos que eu faço. E os bolos que eu faço é com farinha de qualidade. Mas lá na padaria onde eu fui trabalhar, a farinha não era de qualidade. Aí eu fiquei pensando: vou manchar meu nome. Pedi demissão. Que nome, irmão? Fala se alguém está querendo trabalhar, está querendo sair daquela vida, está querendo sair daquela situação. Então a melhor ajuda que alguém pode dar para um tipo de pessoa dessa é tirar o amparo, é tirar as muletas e falar: levanta e anda, amigo. Amém? Por quê? Porque o Deus que sorriu para mim, sorri para você também. E eu falo com propriedade, irmão. Eu vim da miséria, eu vim de usar restos de pessoas, de andar com chinela havaiana do Atira azul e a outra amarela. Quando quebra, você bota um grampo de cabelo. Quem já fez isso? Que você anda arrastando o pé ainda, né? Porque
a prisão emocional é tão grande que a gente anda já arrastando o pé, e aquele ferrinho embaixo. Mas Deus me tirou de lá. Amém? Deus me tirou de lá. E as pessoas acham que foi a igreja que deixou o pastor rico. Não foi não, irmão. As minhas maiores necessidades eu passei dentro da igreja. Eu não tinha 18 anos, eu já tinha meu carro. Trabalhei desde cedo, irmão. Conheci a Deus cedo e Deus sempre me ajudou. Então o Deus que sorriu para mim, sorri para qualquer um. Ele não faz acepção de pessoas. Agora, lutas, dias difíceis, problemas, todos teremos. Agora, o sentimento que vem com essas coisas não podem me escravizar. Porque se me escravizar, irmão, eu vou estar sempre cobrando Eucana. Você não me entende, você não compreende, você nunca vai entender, você não se interessa por mim, você não se importa, você não sabe o que eu passei, você não sabe como foi, tá? Então não me julga, então não fala. Ou então você vai estar sempre alimentando a esperança de que a Penina um dia vai vir pedir perdão para você e tudo vai resolver. Não vai. Aí você fica crente, aí você começa a depender do pastor. Não, pastor, eu vou lá, eu vou conversar com o pastor. E aí você conversa hoje, chora. E aí culto de semana que vem você conversa de novo, chora. E não resolve. Não resolve. Eu tinha uma senhora na igreja que antes do culto eu atendia ela mais ou menos 1 hora. Depois do culto atendia mais umas 2 horas. Todo dia. Todo santo dia. Tinha uma vozinha lá de uns 80 anos, que quando ela queria falar comigo, ela brigava com a mulher. Ela chegava assim e falava assim: hoje não, hein, que hoje eu vou falar com o pastor. E aí eu falava: oh, Deus usou a vozinha. Mas aí ela sentava e ficava esperando eu terminar de atender a vozinha. E foi assim, irmão, longos anos. E ela nunca se libertou. Ela nunca teve a sua vida transformada. Não vai vir do sacerdote, não vai vir da religião. Não, pastor, eu estou jejuando, eu vou vencer isso. Não vai. Não vai. Não vai vir da realização do seu sonho. Porque aí Samuel nasce, mas tudo que Penina te fez ainda te machuca. Então você tem uma vida nova presa na vida velha. Então também não vai vir do Samuel. Vai vir da onde, pastor? Aí em Samuel ainda. Versículo 10. 1 Samuel 1, versículo 10. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou. De que forma, irmão? Abundantemente. Versículo 15. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante quem? Perante o Senhor. Aí depois a história vai dizer: e o semblante de Ana já não era mais triste. Por quê? Porque ela derramou a alma diante de Deus. Sabe aquele leite que você derrama? Tenta pôr ele de volta para dentro do caneco. Não dá. Você derrama um copo de suco na toalha, tenta pôr de volta no copo. Derramar, irmão, é se livrar, é pôr para fora, é desprezar toda a sua alma. É na alma que está o sentimento de injustiça. É na alma, irmão, que está a revolta. É na alma que está a carência de uma falta que você teve na vida. É na alma, irmão, que você sente injustiçado pela vida. Pastor, faz tudo certo.
Fulano está nem aí, pastor, e a vida dele dá, a minha não dá. Olha, pastor, tem hora que dá vontade. É a sua alma. Quando você derrama ela diante de Deus, não dá para pegar de volta, irmão. Já era. Não é derramar para o Eucana, não é derramar para a Penina para ela ficar com dó de você, porque é o que muitas pessoas presas emocionais fazem. Ela vê que não vai vencer a queda de braço com o agressor, então ela começa numa postura de autopiedade, para ver se a pessoa tem a dó dela e não fira ela mais. Não dê ferramentas para o seu inimigo, irmão. Não dê cartas na manga para o seu adversário. Não é derramar a sua alma para o pastor. Irmão, já ouvi cada confissão que você não tem ideia. Eu já ouvi cada história que você não tem ideia. Da pessoa pôr para fora e você fala: meu Deus, como é que essa pessoa tem coragem de falar? Dá vergonha de ouvir. Imagina de falar. Não resolve. Você tem que ir diante de Deus, irmão. Tem que fazer que nem Jacó. Hoje eu vou lutar com Deus. Hoje eu vou brigar com Deus. Eu vou pôr tudo para fora. Toda a sua revolta, toda a sua indignação, toda a sua insatisfação, toda a sua carência, toda a sua falta. Talvez, irmão, para você se libertar disso, é você gritar para os quatro ventos que isso te dói, que você quer esconder que dói, mas dói. Infelizmente, nem tudo que a gente queria que não doesse, de fato não dói. A gente precisa de uma libertação emocional. Diga glória a Deus. Irmão, se você não se liberta disso, você anula a sua vida e a vida de pessoas à sua volta. Às vezes você só tem que gritar: é Deus, isso me dói. Eu não queria que doesse, mas dói. Eu não queria sentir, mas eu sinto. É a primeira coisa que você tem que saber, irmão. Você é atingível. Você é emocionalmente atingível. Você não é tão forte como gostaria de ser. Você não é assim tão espiritual como você gostaria de ser. Amém? Então você tem que chegar diante de Deus e derramar a sua alma, porque só Ele vai te curar. Você lembra quando eu falei do filhinho de um amigo meu que nasceu doente, morreu, e eu fiquei revoltado com Deus, chateado. Falei: poxa Deus, como é que pode? E aí na semana seguinte Deus deu aquela palavra: e se você fosse Deus, você faria melhor? Foi uma baita de uma bronca, irmão. Mas a bronca só veio porque eu revelei meu coração para Deus, e me curou. A gente tem que saber receber alguns nãos de Deus, irmão. Algumas coisas, por mais que nós oramos, não vão dar certo. Alguns desejos, por mais que façamos promessas para Deus, não vão ser atendidos. Algumas pessoas, irmão, não vai corresponder o que a gente faz por elas. Algumas pessoas não vão ser para nós aquilo que queríamos que fossem. Não vai. E a cura está em entender isso. Amém? De você chegar a um ponto e falar: poxa, não dá mais para esperar dessa pessoa, não dá mais para ser dependente emocional dessa pessoa. Por quê? Porque eu preciso ir para o meu marido, eu preciso ir para o meu filho, eu preciso ir para a minha vida, eu preciso ir para o meu chamado, eu preciso ir para a minha igreja, eu preciso ir para a minha faculdade, eu preciso ir em direção ao meu futuro. Mas essa prisão emocional está me escravizando aqui. Olha aí o que aconteceu com Ana, versículo 18. E disse ela:
ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi no seu caminho, comeu, o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. A Bíblia diz que quando ela é curada emocionalmente, ela volta para o seu casamento. Essa palavra conheceu está falando que eles tiveram relações sexuais íntimas, que é o fruto da aliança de um casamento. Mas convenhamos, irmão, se você está mal emocionalmente, não tem como, não vai. Agora, por que eu preciso me curar? Porque o meu marido precisa de mim. Você tem que voltar para ele. Amém? Por que eu tenho que me curar? Porque o meu filho precisa de mim. Você tem que voltar para ele. Por que eu tenho que me curar? Porque o meu chamado está me esperando, e eu preciso voltar para ele. Por que eu tenho que me curar? Porque a minha vida precisa de mim, e eu tenho que voltar para ela. Eu preciso voltar para a minha vida. Por que eu tenho que me curar? Porque o meu futuro está me esperando. Diga graças a Deus. Diga bem forte: Deus tem um futuro melhor para mim. A Bíblia diz que não há de se comparar, irmão, as aflições deste tempo presente com a glória que vai ser revelada no futuro. Então eu preciso voltar para casa, eu preciso voltar para a minha família, eu preciso voltar para o meu Deus. Ela volta para casa, o semblante já não é triste, come, levanta de madrugada para adorar a Deus. Alguém que horas antes estava amargurada, chorando, brigando com Deus talvez, agora ela já está adorando. Irmão, se liberta dessa prisão emocional, volta para o seu Deus, volta para o seu chamado, volta para o seu ministério, volta para a sua casa, volta para o seu marido, volta para a sua filha, volta, irmão, para quem Deus te deu. Amém? Outro dia eu estava vendo a frase do pastor Cláudio Duarte, que dizia assim: família é quem está do seu lado, quem te apoia, quem está com você, porque teu sangue até pernilongo tem. Guarda isso. Não, pastor, mas é meu sangue, né? Até o pernilongo tem, adota ele. Sai dessa, irmão. A Bíblia diz que os inimigos do homem serão os da própria casa. E às vezes, por conta de um adversário desse, você está sacrificando sua vida, sua família. Cure-se emocionalmente. Cure-se emocionalmente e volta para a tua casa. Amém, gente? Você hoje vai tomar uma decisão: eu vou derramar minha alma perante Deus, pegar toda essa angústia, toda essa revolta, toda essa insatisfação, toda essa indignação, toda essa injustiça. Pastor, me sinto injustiçado na minha família, porque minha irmã sempre teve privilégios, eu sempre fui excomungada. Fulano da minha casa, pastor, sempre teve benefício, eu sempre fui maltratado. Sabe, pastor, eu me sinto mal com isso. Eu nunca contei nada para ninguém, mas eu tive um relacionamento lá atrás, e eu era espancada, eu era violentada, e isso me feriu, isso me machucou, isso faz com que o meu casamento hoje não seja pleno como eu gostaria que fosse. Derrama isso diante de Deus, irmão. Joga isso diante de Deus, derrama a sua alma, porque quando a sua alma for derramada, você vai ver que essas coisas estavam tudo atreladas a ela. Quando Ana derramou a alma, o semblante já não era triste. Diga glória a Deus. Deuteronômio, para a gente encerrar. Deuteronômio, versículo 4. É o 5º livro da Bíblia, depois de Números. Deuteronômio, capítulo 4. Versículo 30. Quem achou, diga glória a Deus.
4, versículo 30. Quando estiverdes em angústia, e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Diga glória a Deus. Tem cura? Tem, mas não vem de Eucana, não vem de Penina, não vem de Eli, não vem de Samuel, vem de Deus. Quando você estiver em angústia e essas coisas te alcançarem, vai ouvir a voz do Senhor teu Deus, que é misericordioso, que não desampara você e que não esquece da aliança que fez com seus antepassados. Diga glória a Deus. Deus é a chave, irmão. Não alimenta mais isso do seu coração, não, pastor. Um dia o meu marido ainda vai chegar para mim e vai contar tudo o que fez, vai me pedir perdão, e aí eu vou poder perguntar para ele: por que você fez? Onde eu errei para você ter feito? Cuidado, as respostas podem abrir novas feridas. Se liberte disso. Se liberte, irmão, do marido do passado, da esposa, sei lá quem for. Volta para o marido do presente, volta para a esposa do presente, volta para casa, volta para a vida. Amém, gente? Não seja mais dependente emocionalmente das pessoas. Você não vai ter o apoio de todo mundo sempre, irmão. Tem pessoas, irmão, que estão se lixando para os seus sentimentos. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Santo Anastácio, irmão, a gente foi tão mal recebido na igreja daqui de Santo Anastácio, tão mal recebido, que a pessoa que eu me aproximei um pouquinho mais no começo foi o Eduardo, porque ele cuidava da igreja também em Bernardes. Não sei se ele vai lembrar, e um dia nós fomos fazer um culto lá em Bernardes, e tinha só vozinha lá na igreja. Nossa, mas as vozinhas, irmão, só faltou arrancar o pescoço de tanto que beijava. Mas beijava, abraçava, ô pastor, não sei o quê. E aquilo gritou ainda mais a má recepção que a gente tinha aqui. Aí voltando, a gente foi comer um lanche, e eu falei para ele, olha, Eduardo, eu vou falar a verdade, eu tô querendo ir embora daqui. Lembra desse dia? Eu falei assim: nossa, as pessoas estão responsabilizando o pastor do presente pelas coisas que aconteceu com o pastor do passado. E aí um dia eu até falei no culto, eu falei: gente, eu poderia ser seu filho, sabia? Pega leve com nós, tadinho de nós. Mas as pessoas estão se lixando, irmão, para os seus sentimentos. Elas querem alguém para se vingar, elas querem alguém para derramar sua fúria, elas querem causar nas pessoas o mesmo que causaram nelas. Pessoas me instigaram, irmão, dizendo o que eu tinha que fazer na igreja. Primeiro dia que eu cheguei na igreja, a pessoa diz: olha, o senhor tem que fazer isso, e isso, e isso. Eu falei: eu não vou subir no altar para falar mal da vida do outro. Não, mas tem que fazer. Eu falei: não vou fazer. Não, porque não sei o que. Eu falei: poxa, você está parecendo a mulher dele, traída. Você já parou para pensar na família? Saiu derrubando cadeira. Eu falei: essa não volta mais para a igreja. Primeiro dia. Mas para minha tristeza, a igreja é dela. Então, tipo assim, saem todo mundo, mas daqui eu não saio. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? E aí, se a gente ficar escravo da opinião das pessoas, a gente vai neutralizar o nosso futuro. Se naquele dia, debaixo de tamanho ataque emocional, eu tivesse ido para a minha liderança e falado: pastor, eu quero que o senhor me transfira de lá, porque eu não aguento. Eu já estive parado na porta da igreja e alguém passar de carro e me xingar.
pastor safado, vai para a casa de Jesus. Pensa. Difícil, é ou não é? Você consegue se ver no lugar? E aí você de noite vai dobrar os joelhos para orar, e você fala: Deus abençoa o fulano, e também o ciclano, não, esse não, Deus, esse pula. Dá vontade, né? Igual aquele molequinho do vídeo: abençoa a minha família, abençoa a minha família, abençoa a escola não. Já viram esse vídeo? Porque nós não gosta de estudar. E aí você tem que orar, irmão, pelas pessoas. E aí teve um dia que eu estava em São Paulo, e Deus falou assim para mim: eu posso curar com um toque. Você acredita nisso? Falei: se o senhor está falando. Mandei ordem para os obreiros, falei: vocês vão ficar na porta, todo mundo que entrar, você vai falar assim: posso te dar um abraço? E aí você dá um abraço, porque esse toque pode curar. Lembra? Os obreiros lembram? Eu lembro do Elcio só. E aí, irmão, fomos para a reunião, domingo de manhã, todo mundo abraçando todo mundo, aquela coisa linda. No meio da oração, Deus falou para mim: você ainda não está obedecendo o que eu falei. E eu falei: por quê? Ele falou assim: porque é o seu toque. Todo mundo abraçou, menos você. Aí saí abraçando, abraça um, abraça outro. Aí quando chegou nos dito cujo, deu vontade de pular assim. Irmão, se eu abraçar esse pedestal, é capaz de rolar um clima entre nós, que não rolou com fulano na igreja, com ciclano, beltrano e mais um monte. Dolorido, irmão. Acabou o culto, eu fui para casa chorar. Eu falei: Deus, o que eu fiz, Pai, para essas pessoas? Por que o Senhor me pede essas coisas? Aí Deus falou para mim: que eu não curei eles, mas curei você. E você agora vai viver independente deles. E aí estou aqui até hoje. E se eu tivesse sido transferido? Não era o seu pastor hoje. Não estávamos aqui. Amém? Diga glória a Deus. Então as pessoas, irmão, machucam, achando que vai diminuir a dor na qual elas foram machucadas. Não vai. Mas quem encontrar Jesus primeiro recebe a cura. Diga glória a Deus. Amém? Você quer ser curado? Você tem que derramar a sua alma. Vamos colocar de pé?